Então, como que está para você hoje o modo geral, o evangelho de Cristo, né? Então, você está aproveitando da palavra de Deus? Como está para mim, eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia, é inerrante, é imutável, né? Não tem falhas nenhuma. Não precisa ser atualizado. Não precisa, porque o que Deus nos deu, desde lá do princípio, é o manual, e aí volta ao manual de instrução, o manual de como devemos agir para que a gente tenha a nossa manutenção da nossa santidade, da nossa vida. Quer saber qualquer coisa, a Bíblia te fala. Desde de questões físicas, emocionais ou espirituais. Toda a área está ali. Só tem que saber procurar. Como é que eu procuro? Tendo conhecimento. Hoje a facilidade da internet nos coloca assunto tal na Bíblia. Aí está lá, capítulo, versículo. Chega um ponto que alguém escreveu, porque a internet você pode escrever o que bem quiser. Chega um ponto e escreve uma coisa errada. Escreve uma heresia. Procura lá no capítulo tal. Por isso, assim, quero falar da palavra de Deus. Eu tenho o estudo da escola bíblica. É na escola bíblica que eu vou aprender. Quero me aprofundar. Eu vou para um seminário teológico. Na escola bíblica passada, que aula, né? Isso, vai ser. E foi domingo agora demais. Também. Você que não foi, que perdeu, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem que estar na escola bíblica dominical, você aprende muito. Mas, Marcelo, você está falando uma coisa aí, mas é assim, eu não ia entrar sobre esse negócio da escola. A palavra do Senhor diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Qual é a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, às vezes a pessoa... ela lê... É o verbo encarnado. É o verbo encarnado. A pessoa vê, lê e ouve, mas não quer ter o trabalho de... Aqui nem nós falamos no início. Sim. Se aprofundar, pesquisar, tá me entendendo? Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um seminário lá na Metodista, né? E uma das pastoras falou assim, deu uma aula falando assim, eu falei isso até lá com o pastor Fabiano, né? E ela falou assim, o mar não se abriu, pastor Fabiano. O mar, ele tinha só 15 centímetros de altura. Tem um estudo que vai por essa vertente. Aí eu levantei a mão, né? Eu falei, então o milagre foi maior do que a Bíblia conta. Relatando, né? Verdade. Aí a pastora falou assim, como assim? Eu falei assim, a Bíblia diz que o exército, cavaleiros, se afogaram com 15 centímetros de água. Então, a Bíblia ainda foi enganada. O que a senhora está dizendo é muito maior do que a Bíblia diz. Aí todo mundo começou a rir, né? Aí eu falei, não, você não tem que rir não, porque vocês ouviram isso e como dissesse um amém, vocês ficaram calados, vocês reteram isso para você. Isso que está acontecendo hoje em dia. Eu aprendi na igreja metodista com um pastor chamado pastor Wagner, que foi um dos meus mentores. Ele falou assim, aqui na nossa cabeça nós temos que ter um filtro, né? Você filtra aquilo dali. Quando você vai fazer o café, você pega o que é para você? Aquilo que foi coado. Sim. O café, que é chamado de borra, né? Você joga fora. Aquilo não presta, a não ser para botar nas plantas. Então eu falei, gente, vocês ficaram calados. Eu fui o único que levantei. E outra coisa, eu tive problemas. Eu queria me reprovar e tudo. Por quê? Porque a turma riu. Eu falei, a turma riu, o problema é dele. Só que eu não vou... Por quê? Eu leio, cara. Então, eu leio, eu busco. Então as pessoas querem ganhar... A gente tem que tomar esse cuidado, Márcio, porque a gente não pode fugir da Bíblia. E estudos teológicos são várias vertentes. Né? No seminário eu estava debatendo sobre isso. Por exemplo, Maria era da linhagem de Davi? É uma vertente de estudo. Porque fala que José da linhagem de Davi. Uhum. Mas se a gente for ver historicamente, os judeus só podiam se casar com a mesma tribo daquela época. Tanto é que Judá vai casar com uma então, assim, José pediu matrimônio, Maria, que era da mesma tribo de Davi. E
por um estudo que eu fiz lá, eu vi que, por isso que eu falo, são várias vertentes teológicas. A gente estuda, a gente acha vários caminhos, né? Todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos podem levar, mas tem caminhos que são tortuosos, tem caminhos que você pode sofrer mais ao chegar lá. Tem caminhos que você pode desistir de chegar a Deus. Tem caminhos que podem ter abismos. Mas se eu ultrapassar o abismo? Se eu reconhecer aonde é o caminho da verdade? Tudo bem, mas voltando. Tem um estudo que diz que judeu só pode ser considerado judeu se nascer do ventre judeu. Se eu pegar isso, eu falo, então Maria tem que ser descendente de Davi, para que Jesus fosse filho de Davi. Então, assim, são estudos. A única coisa que eu não posso fazer baseado nos meus estudos é, tudo que eu acho na internet eu digo que é verdade. Isso. E vou para o púlpito falar isso. Tem que tomar cuidado. 2, foge do que está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia. Isso foi usado outro tipo de livro para poder entender. Eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu saio muito do caminho da Bíblia, da verdade da Bíblia, talvez eu vou dar um passeio lá para pegar um gancho, mas eu não consigo voltar para o mesmo caminho. Me perdi. Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Na nossa vida não é muito diferente. Se a gente começar a ir para vários caminhos, talvez eu não consiga voltar para o caminho que eu deveria seguir, que foi colocado por Deus. Eu quero ser, sei lá, vou chutar, eu quero ser cantor. E aí eu vou para um outro caminho, mas peraí, Deus me direcionou isso. É uma coisa que a gente deveria fazer sempre. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sigla? Essa é a nossa oração. Qual é a sigla que você usou lá? Eu uso daquele filme que Deus não está morto, né? O QJF. O QJF. O que Jesus faria. O que Jesus faria. Quer saber uma resposta? Você faz essa pergunta. Eu devo comprar esse carro? Eu devo comprar essa casa? Eu devo viajar? Eu devo largar meu emprego? Eu devo voltar a fazer isso, aquilo? Mas no meu caso, o que Jesus faria? Se eu começar a pensar como Jesus pensa, Jesus pensa, tá, gente? É porque a pessoa usa no passado, Jesus pensou, não. Como Jesus pensa, se eu vou ter a mente de Cristo, então eu vou saber exatamente o que Cristo quer. Então eu tenho que ter esses pequenos detalhes que, no meu ver, parece simples, porque se não é uma coisa muito elaborada, que Cristo, Jesus, Deus, é um Deus de simplicidade. Ele não é simples, ele é de simplicidade. Então eu não preciso elaborar coisas megalomania, elaborando coisas grandiosas, para que eu possa entender o que Cristo quer. Não. Na simplicidade. Na loucura para o mundo. Isso é doideira. Isso é doideira. Como é que a pessoa vai orar e o mar vai se abrir? Como é que a pessoa vai orar e o doente vai ser curado? Isso é doideira, isso não existe. Como é que o morto, a gente ora e o morto ressuscita? Para as pessoas que não entendem a Deus é loucura. Mas para nós que somos filhos de Deus, a gente pode falar, meu Redentor vive. E está feito. Então, pastor, baseado em cima disso, as pessoas que têm pregado uma outra vertente, né? E tem pessoas que têm seguido essas pessoas porque não leem a Bíblia, não têm conhecimento. Muitas das vezes é ensinado que não precisa, que eu tenho um ensino, eu vou te passar tudo. Eu sou o cara, eu pego e faço acontecer. Já vem pronto, né? Já vem pronto. Rapaz, eu conheço um pastor, me perdoa, eu conheço um pastor, ele hoje é um bispo, não precisa citar o nome, que ele falou para mim, na igreja dele não tem escola dominical. Ele falou, rapaz, para que eu vou botar escola dominical daqui a pouco um cara está sabendo mais do que eu? Meu Deus do céu. Então, não estou aqui para falar mal, mas você vê como é que é o pensamento do camarada. Acho que ele está com medo da pessoa tomar o lugar dele, com certeza. Porque dizem, né, até essa questão estratégica de governante, que quanto menos o seu público sabe, né, mais você domina. Então, assim, só que evangelicamente que isso é errado. O povo é comparado a um elefante. Isso é o oposto, né? Até porque o povo não é seu, o povo é de Jesus. Não, mas assim, o povo é comparado a ele morreu na cruz. Vou intervir vocês aí, que isso já aconteceu agora recentemente, uma igreja aqui próxima à nossa aqui. O pastor vinha dirigindo já há tantos anos, mais de
50 anos a igreja. Meu Deus. Então levantou-se um grupo jovem com esse negócio de jovem, tem que ter a dança, tem que ter aquilo. Então aquilo começou a promover uma pessoa, né? E essa pessoa, né, por o pastor ser bem idoso, mas estava com a consciência boa, sabia pregar, sabia trazer a mensagem. Então os jovens se voltaram contra esse pastor, dizendo, não, essa igreja está muito arcaica, é muita Bíblia, o pessoal quer jogar o mundo dentro da igreja. Então o que aconteceu? O pastor está afastado, está sentadinho, vai ser só um negócio ali, e entrou uma outra pessoa que com certeza vai fazer o que os jovens assim anseiam na igreja. É triste, Então, é lamentável, a minha pergunta para o pastor Marcelo é o seguinte, em cima disso que está acontecendo, qual a orientação você dá para essas pessoas que estão se formando a pastor ou que estão fazendo seminário igual o Marcelo, para poder combater essa questão? Não sei se eu fui bem claro na pergunta. O que podemos fazer para combater essa questão de... Não tem como de... Primeira coisa. Bíblia. Oh, glória. Se alimentar da palavra. Não tem outra. Como a gente falou aqui, conhecereis a verdade. A verdade é a Nos verdade. libertará. Certo. Essa é a verdade. Se a gente não ter o conhecimento da verdade, as outras coisas podem tornar a nossa verdade. E aí é perigoso. Porque, por mais que as pessoas falam que todo caminho leva a Deus, que se você olhar por uma outra ótica e falar assim, não, Deus está disponível para todos em qualquer caminho. Sim. Mas a palavra diz que você precisa crer. Então não adianta eu estar com um pé lá fora e um pé aqui dentro. Eu vou crer. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado de não fugir dos princípios bíblicos. Então, a pessoa quer começar. Princípio bíblico. É imutável. É inegociável. Não, mas você acha que as pessoas... Mas eles dizem esse assim, princípio, para poder fazer exatamente o que eles querem, né? Igual aconteceu nessa situação recente, Sim. Então, entendeu? E hoje em dia, foi o que a minha pergunta anterior, sobre a banalização do evangélico hoje em dia, por causa dessas questões de eu quero que seja assim, a minha televisão é essa. Aquilo que o Marcelo está falando ali, ó, ele falou assim, todos falam assim, todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra diz que Ele é o caminho. Sim, mas então, como você vai convencer uma pessoa? Estou falando de pessoas que estão sendo doutrinadas a uma visão. Primeira coisa que tem que fazer com a pessoa é você ler a Bíblia. Isso. Eita. Não leio. Então tem que ler. Então traz ela, vem cá, vamos te mostrar na palavra. Bíblia, pessoa, Bíblia, está aqui, ó. Lê a Bíblia. Porque se você não lê a Bíblia, você aceita tudo que te dão. Então vamos dizer, se eu pego para você, eu vou pegar um remédio que tem um gosto ruim, dipirona. Fala assim, é sabor framboesa. Aí você bebe. Aí a pessoa, beleza. Não, mas essa framboesa está com gosto esquisito. É a mesma coisa da pessoa. Não precisa ler a Bíblia, não. O que eu estou falando para você é o que está escrito na Bíblia. Mas você está ingerindo alguma coisa que você não sabe o real, a razão real dessa. Então, para poder passar para essa pessoa que ela não tem esse alimento... Essa pessoa precisa ler a Bíblia. Esse é o principal. Tem que ser uma pessoa preparada. Você acha que está faltando pessoas preparadas hoje em dia para estar trazendo esse conhecimento bíblico para as pessoas que estão sendo enganadas? Então, eu vou falar para o pessoal que começa a fazer um seminário, porque assim, eu creio assim, a partir do seminário, você já está galgando mais um degrau para o chamado de Deus, porque o chamado é de Deus para a vida da pessoa. Quem não foi chamado por Deus, mas quer se meter no meio quer forçar Deus a te chamar, né, quer ficar... Quer levantar a mão. Tá aqui, me chama. Você vai passar por uns sofrimentos. Não, eu vejo chamar de Deus na sua vida. Mas nem todo mundo aguenta. Por quê? Porque nem todo mundo vai aguentar passar pelo que você passa. Gente, não, só para ficar claro, não é que estudar o seminário é difícil. Mas se a gente não mudar a nossa visão, só vai ver ele trabalho, 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 eu tenho que ler livro, não é isso. Né? É o amor a fazer também. É o conhecimento daquilo ali. Caramba, eu estou aprendendo mais da palavra. Isso que eu estou aprendendo, agora eu posso exercer aqui. Eu posso entender qual é a diferença do amor. É igual a gente pega a tradução na Bíblia, amor, tem
mais de um significado na origem da palavra. Mas como é que eu entendo isso? Porque eu li, eu estudei. Então, quando às vezes fala do amor, mas que amor que Deus está falando? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está falando do quê? Do amor de homem e de mulher? Do amor de irmão? Caramba, estou contigo, meu irmão. Estamos juntos. Ou está falando de um amor sacrificial, um amor ágape? Então, eu consigo entender que amor é esse. Que amor é esse que eu posso dar a própria vida? Se a gente falar assim, poxa, você morreria por alguém, humanamente, agora assim, bem calmo e tranquilo, não. Mas se Deus te usa para... Cara, você tem que salvar aquela pessoa no meio do tráfico, que ela vai morrer, e eu tenho um chamado para ela e eu vou te usar. Né? Assim como Ananias foi orar por Saulo. Por Saulo. Pô, mas eu vou falar com o cara que mata a gente? Como assim? Não, vai lá. Ora por ele. E a vida de Saulo foi transformada. Eu estava pensando nisso, até uma mensagem. A vida de Saulo foi transformada de tal ponto que o nome dele foi transformado. Algumas pessoas vão falar, não, mas Saulo é a mesma coisa de Paulo, só que um nome é judeu, o outro é romano. Não, mas se você for ver na ótica espiritual, não olhe com os olhos naturais, somente com os olhos naturais. A vida de Paulo foi transformada de tal maneira que até o nome dele foi modificado na Bíblia. A transformação foi tão profunda que precisou mudar até o nome. Então, às vezes, a transformação na vida da gente é tão profunda que Deus vai mudar e falar quem era você e quem você é hoje. Isso começa da onde? Aí eu vou voltar à pergunta do Berg. Através da palavra. Quem conhece a verdade não tem como ser enganado. Deixa eu pegar um gancho agora aí. Aí a gente pega na palavra, conhecer a palavra. Só que eu vi um texto, eu vi uma frase ali naquele colégio Novo Horizonte ali que diz que assim, deixa eu ver se eu me lembro ele completo. É melhor você educar uma criança do que remendar um homem. É mais ou menos isso aí, essa frase. Eu vou lembrar certo. O que eu quero dizer? Por que eu perguntei nas escolas que teria que ter uma coisa mais voltada para as crianças? E eu digo que nas igrejas, o maior ministério que tem dentro da igreja é das crianças. Porque é formação. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, ensina o menino ou a criança no caminho. Então, se eu não ensinar essa criança agora, quando ela tiver maior, ela pode até aprender, mas o grau de dificuldade é muito maior. É muito maior. Vou contar a história, sabe? Deixa eu só um minutinho. Sabe por que o elefante... É porque você está falando uma coisa que mexe com a Constituição. Não, eu estou entendendo. Não, então, mas as escolas públicas, elas têm que ser laicas. Não, mas não estou dizendo da escola. Não estou dizendo da escola, estou dizendo na igreja. Eu citei que a escola, sim. A escola pública, que ela não é uma escola confessionária, ela tem que estar aberta a todo tipo de religião. Não entendo. Não tem como a gente voltar isso. E a gente tem que respeitar todo tipo de religião. Assim como a gente respeita nossos irmãos de outras religiões. E eu ouso dizer que muitas vezes a gente vai encontrar muitos lá de outras religiões que no final da sua jornada entregaram a sua vida para Deus. Infelizmente, a gente vai ouvir muito que Jesus falou naquele grande dia: Senhor, Senhor, aparta de mim que eu não te conheço. Pô, mas a pessoa vivia comigo na igreja. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a palavra vai te alimentar. Só que a palavra, ela não pode ser só guardada para você, ela tem que ser exercida, ela tem que ser colocada em ação. Né? Não pode só orar, tem que ter oração, tem que agir através da palavra. É o que eu falei ali no início. Você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Eu até preguei numa quinta-feira falando sobre isso. Você entregar sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você, mas ser a habitação do Espírito Santo é diferente de exercer o poder do Espírito Santo. Quando você tem o encher do poder do Espírito Santo, o dunamis, essa explosão que é o poder do Espírito Santo, ela abala qualquer estrutura. Ah, não, sou crente, vou ser salvo, estou ali, sigo a palavra, vou seguindo tudinho.
mas Deus chamou você só para ficar nisso aí? Porque tem muitas vidas, como a sua, que precisou de alguém que subiu o morro para tirar você, que falou uma palavra, que te confortou, que te deu um abraço. Tem que exercer o poder do Espírito Santo para você ver a totalidade do poder de Deus. E ter esse dunamis, ser cheio do poder do Espírito Santo. Pastor Marcelo, em cima disso,